vocês, das nossas aulas, dos nossos encontros às segundas-feiras, mas por enquanto, nesse momento forçado de quarentena prolongada, estamos afastados, porém com pensamento em vocês, tá? Eu estou gravando esse vídeo, primeiro para poder esclarecer alguns pontos importantes sobre a minha ausência em relação às aulas ao vivo. Afinal, eu infelizmente acabei de me mudar, moro próximo agora ao colégio, e os dois vizinhos que eu tenho, tanto os que vão morar ainda, né, acima e ao lado do meu apartamento, decidiram fazer obras nesse período de quarentena. Então, eu não tenho sossego algum, pelo contrário, das 8 da manhã até as 5 da tarde, é um barulho de obras insuportável. E eu não consigo realmente fazer nenhuma atividade ao vivo, porque vai acabar prejudicando a minha aula e o aprendizado de vocês também, em função do barulho excessivo, tá? Todavia, eu estou gravando aqui alguns vídeos para que você possa, da melhor maneira possível, suprir essa falta da aula de educação financeira. Afinal, estava sendo bem bacana, né? As nossas aulas, os nossos encontros, os nossos debates, as ideias que vocês tinham sobre cada tema que eu trazia em sala de aula. E aqui, ainda que seja numa modalidade não presencial, eu vou continuar fomentando isso, tá? Então, perceba, eu não estou podendo, por enquanto, aparecer ao vivo para vocês, mas eu estou propondo atividades que estão disponíveis no sistema acadêmico do Colégio Notre Dame, também no Google Classroom, tem lá as atividades sendo propostas, com prazos a serem cumpridos, e é bem importante que você consiga cumprir esses prazos, e está sendo bem legal, pelo menos o feedback, né, dos alunos que eu venho recebendo. Eu estou recebendo muitos trabalhos bem interessantes, e isso tem demonstrado para mim o comprometimento, a responsabilidade que vocês, tão jovens, conseguiram adquirir, e o entendimento também em cima desse momento, que é um momento tão difícil para todos nós, tá? Então, eu queria agradecer a sua compreensão, a compreensão dos seus pais, dos responsáveis, dizer que a escola tem trabalhado constantemente para oferecer a melhor preparação para você, o ensino chegando à sua casa com qualidade, da melhor maneira possível, porque tudo isso acabou pegando todos nós de surpresa. Não estávamos, né, preparados totalmente para esse tipo de desafio, porque ninguém esperava que isso fosse acontecer, mas estamos caminhando juntos, e é muito importante esse alinhamento, essa confiança, essa aliança que a gente acaba trazendo, né? Pais, colégio, professores, coordenação, direção, todo mundo trabalhando em conjunto para fazer sempre o nosso melhor, tá? O que eu estou propondo hoje para você? Nessa aula, nesse primeiro vídeo que eu estou postando, eu vou comentar sobre a importância da nossa primeira atividade, que foi uma proposta de atividade que, a princípio, não tinha data para ser entregue, foi da aula do dia 23 de março, e eu estou gravando esse vídeo só para poder esclarecer alguns pontos importantes sobre o tema, tá? E aí eu propus o envio de uma atividade, e nessa atividade enviada, o tema da atividade era uma reportagem, e o título da reportagem era "Você tem fome de quê?". Essa reportagem, ela trazia principalmente uma reflexão importante, que é saber o que é essencial para você, né? Visto que alguns têm já o pensamento em poupar, enquanto outros ainda não têm esse pensamento de poupador, pelo contrário, é consumista, e muitas vezes consumista ao extremo. E aí, essa reportagem, ela falava um pouquinho sobre cada um desses pontos de vista, para a gente debater através de uma atividade proposta, que foi a seguinte: vivemos numa sociedade que consome e prioriza os desejos? Você se considera poupador ou um gastador? Será que a famosa frase "penso, logo existo" está sendo substituída por "desejo, logo consumo"? Aí eu pedi para você se justificar, criando um texto que envolva todos os pontos citados acima. Eu vou falar um pouquinho, né, primeiro sobre o que acontece comigo e como eu consegui amadurecer em relação aos meus desejos. Desejos nós temos a todo momento, né? Por exemplo, o meu desejo hoje é voltar para as nossas aulas presenciais.
Porém, nem tudo aquilo que nós desejamos nós conseguimos concretizar. Às vezes demanda tempo, é importante você planejar para depois executar e conseguir alcançar melhores resultados. Portanto, é comum, é muito natural nós termos desejos. Só que, além dos desejos, o que ocorre muitas vezes é que a nossa impulsividade acaba nos prejudicando com relação aos nossos desejos. Até porque a gente deseja realizar, porém é importante realizarmos aquilo que é necessário. E muitas vezes os nossos desejos não demonstram uma necessidade, pelo contrário, são desejos que na prática nos fazem bem, mas que com o passar do tempo pode até acabar batendo na gente um certo arrependimento. Por isso que é importantíssimo você perceber e saber priorizar os seus desejos, verificar as suas necessidades que realmente estarão à frente dos seus desejos, para que você não possa, para que você evite certas complicações que acontecem e que atingem profundamente os adultos que lidam com essas questões financeiras, que sentem essa dificuldade de priorizar aquilo que é necessário e postergar um pouco mais algum desejo e acabam se complicando financeiramente. Eu sei que você é jovem, eu sei que você ainda não está naquela idade de assumir outras responsabilidades, mas eu posso falar por mim, já na fase adulta há muito tempo, e os seus responsáveis também, os seus pais, podem compartilhar com você esse tipo de experiência. É muito complexo, porque é muito difícil nós conseguirmos segurar os nossos impulsos, Conseguir saber identificar quais são as nossas prioridades, e não são poucas, são muitas as prioridades, verificar que temos problemas a serem enfrentados e que é muito complexo você tomar essas decisões, até porque mexe com uma vontade e outra coisa mexe com a sua capacidade de realização. Por isso que esse debate, essa reflexão, essa primeira atividade, ela foi bem importante para que você consiga refletir se você já tem uma capacidade de priorizar os seus desejos, se você já consegue separar aquilo que é desejo daquilo que é necessidade. Nós tivemos a oportunidade de bater esse papo na nossa aula inicial, se não me engano, nosso primeiro encontro, falando sobre desejos e necessidades. Até brinquei com vocês, dizendo que o meu aparelho de celular estava realmente bem danificado e que eu precisava de um novo aparelho. Eu poderia desejar um iPhone 11, a última geração. Ou poderia comprar um celular porque eu tenho uma necessidade e que não necessariamente precisa ser um aparelho de última geração. Só para você perceber que essas situações, elas ocorrem no nosso dia a dia e que nós temos que ter racionalidade, cabeça no lugar, literalmente, para não se comprometer, para não cometer equívocos ou para, pelo menos, evitar essas questões que podem se tornar mais complexas e dificultantes em relação aos seus objetivos, tá? Então, tivemos aí a nossa primeira atividade, Vivemos numa sociedade que tem dificuldade, sim, para poder priorizar os seus desejos, que tem, sim, uma dificuldade para separar desejos de necessidades. Posso dizer para você que muitas pessoas nunca nem pensaram nisso, e isso é muito preocupante também. Eu me considero hoje um poupador, mas eu já fui gastador pra caramba. Eu não tinha, muitas vezes, o controle financeiro. Isso acabava me prejudicando já na fase adulta. Então, serviu como uma lição, como um aprendizado. E essa frase, penso, logo existo, está sendo substituída por desejo, logo consumo, porque a gente vive muito uma sociedade consumista, Mas eu tenho percebido que, com o passar do tempo, as pessoas têm pensado mais para decidir se realmente ela deseja ou não, se é ou não prioridade aquilo, A gente está passando por um momento de pandemia que está, infelizmente, afetando o mundo inteiro. Aqui no Rio de Janeiro está bem preocupante esses casos, está afetando, muitas famílias, o planejamento financeiro das famílias também está sendo prejudicado.
empresas com portas fechadas, pessoas temendo desempregos, reduções salariais, uma série de coisas tem nos deixado muito preocupados. E esse tempo, pelo menos para mim, tem sido enriquecedor, até para que eu possa refletir melhor com relação às minhas decisões, de que maneira eu, através da minha decisão, envolvo a minha família, as pessoas que estão ao meu redor, o ambiente externo me influenciando para eu tomar decisões. Hoje em dia, eu só compro aquilo que é realmente necessário, né? Nesse momento de crise, eu também tive a minha renda diminuída, não em relação ao Colégio Notre Dame, mas às outras atividades que eu também possuo. Então, a gente tem que saber gerenciar esses momentos de dificuldade, justamente para que nós possamos sair dessa crise fortalecidos e preparados para novos desafios, tá? Portanto, essa foi a nossa primeira atividade, foi o nosso primeiro vídeo. Espero que você tenha gostado. Agradeço a sua participação também. E daqui a pouquinho eu estou de volta com mais um vídeo para que nós possamos debater um pouco mais sobre a nossa segunda atividade, tá? Fique bem, que você respeite essa quarentena. É fundamental que todos nós voltemos com saúde, com muita força, com muita garra e motivação para retomar as nossas atividades. E isso vai passar e nós estaremos mais uma vez juntos, voltando à nossa normalidade, com muita alegria, com muita felicidade, voltando às aulas lá no Colégio Notre Dame de Ipanema, tá? Um grande abraço, daqui a pouco eu estou de volta.